tensões na proposta de alteração da Lei sobre a Liberdade de Religião e de Culto. Olá a todos e bem-vindos à Visio-Day News, o seu boletim informativo criado para conectar a comunidade cristã às notícias mais relevantes de Angola e do mundo. Hoje, colocamos sob o nosso olhar atento uma proposta que, embora apresentada como necessária para ajustar a legislação, levanta sérias preocupações sobre o futuro da liberdade religiosa e a própria natureza do Estado em Angola. Falamos da proposta de lei de alteração à Lei nº 12/19 de 14 de maio sobre a liberdade de religião e de culto, apresentada pelo Ministério da Cultura. Segundo o órgão proponente, a lei de 2019 está desajustada face aos desafios do fenômeno religioso. Argumenta-se que é urgente criar diretrizes claras e um sistema de monitoramento e fiscalização para práticas que possam representar riscos à ordem pública ou à integridade social. No entanto, uma análise mais atenta aos artigos propostos revela que, sob a justificação de regulamentação e segurança, podem estar em risco os princípios fundamentais garantidos pela nossa Constituição, como a laicidade do Estado e a liberdade de organização e exercício das confissões religiosas. A Constituição da República de Angola define o país como um Estado laico, onde há separação entre o Estado e as igrejas. O Estado reconhece e respeita as diferentes confissões que são livres na sua organização e atividades, desde que se conformem à Constituição e às leis. O Estado protege a igreja e locais de culto, desde que não atentem contra a Constituição e a ordem pública. A lei atual, Lei 12/19, já se rege pelos princípios da laicidade, igualdade, legalidade, cooperação, tolerância e liberdade. A proposta de alteração ao artigo 31 e a inclusão de requisitos no artigo 43 e 46 exigem que, para efeitos de registro e credenciamento, a confissão religiosa faça a prova da formação superior dos ministros de culto, devidamente homologada pela entidade de certificação de estudos em Angola. O Estado vai mais longe, exigindo uma licenciatura em teologia para o reconhecimento da confissão religiosa. Ora, isto levanta uma questão fundamental. O Estado laico deve definir as qualificações teológicas dos ministros de culto. Esta exigência de homologação estatal e de um grau acadêmico em teologia para uma função intrinsecamente religiosa pode ser vista como uma grave intrusão do Estado na autonomia e organização interna das confissões religiosas. É uma exigência que parece contrariar o princípio da separação e impor um padrão estatal em assuntos de fé e doutrina. Além da exigência acadêmica para os ministros, a proposta de alteração ao artigo 43 e 46 exige como requisito para o reconhecimento a prova de existência em cada uma das províncias de 1 ou 2 lugares de culto adequados. Combinada com o requisito de 60.000 assinaturas, com 1.000 em cada província, esta exigência de ter instalações físicas em cada província impõe uma barreira logística e financeira extremamente elevada que pode inviabilizar o reconhecimento de confissões religiosas menores, emergentes ou com atuação focada em regiões específicas. Isto pode ferir o princípio da igualdade entre as diferentes confissões religiosas, favorecendo as mais antigas e estruturadas e dificultando o livre exercício da atividade religiosa para outras. O artigo 57 proposto estabelece que, em casos de conflitos internos de liderança, a entidade pública responsável pelos assuntos religiosos deve promover diálogo, mas, fim do processo de mediação extrajudicial, deve decidir sobre a direção legítima perante o Estado num prazo de 6 meses. Esta atribuição ao Estado de decidir quem é a liderança legítima de uma confissão religiosa, mesmo que perante o Estado representa uma interferência direta e perigosa na autonomia organizacional das igrejas, o Estado laico deve manter-se neutro nestas disputas internas, que devem ser resolvidas pelos próprios mecanismos estatutários das confissões religiosas. Decidir sobre a liderança de uma igreja vai muito além da mera fiscalização legal e arrisca politizar ou burocratizar questões de fé e estruturas eclesiásticas. A proposta de alteração ao artigo 26 permite que o órgão responsável, o Ministério da Cultura,
determina a suspensão provisória das atividades religiosas realizadas em lugares inadequados como residências, quintais ou armazéns. E um novo artigo 60, combinado com a alteração ao artigo 61, confere à entidade pública responsável pelos assuntos religiosos o poder de desencadear ações inspectivas e determinar o encerramento provisório do lugar de culto em caso de não observância das normas que afetem a ordem ou segurança pública. Enquanto a necessidade de fiscalização é compreensível, a atribuição de poderes de suspensão provisória administrativa de atividades de encerramento provisório de lugares de culto diretamente a uma entidade do Estado, sem a necessidade imediata de um processo judicial como previsto para a interdição na Lei Atual 19, levanta sérias preocupações sobre o poder discricionário e o potencial para abusos ou restrições indevidas ao direito de culto. A proposta de alteração ao artigo 14 reforça a exigência de que as indumentárias religiosas permitam a identificação inequívoca, proibindo qualquer traje ou objeto suscetível de confundir a sociedade sob pena de crime de falsa identidade. Embora a lei atual já mencionasse identificação, a nova redação é mais enfática e criminaliza o uso que confunda a sociedade, um critério subjetivo que pode levar a restrições no uso de certas vestimentas religiosas. Além disso, o artigo 26 responsabiliza os meios de comunicação por auxílio ao exercício ilegal caso divulguem atividades de confissões religiosas não legalizadas. Isto pode limitar o direito de expressão e divulgação de confissões que ainda estão no processo de reconhecimento ou que enfrentam dificuldades para obtê-lo. A proposta de alteração ao artigo 48 expande os fundamentos para a revogação do reconhecimento, inclui pontos importantes como violência doméstica ou tráfico humano, mas também adiciona critérios como práticas doutrinárias, ritos e rituais ilícitos, ofensivos à ordem e à moral pública, aos bons costumes e lesivos à soberania, à unidade e à integridade nacional. A definição do que é doutrina ou ritual ilícito ou ofensivo à moral pública pode ser altamente subjetiva e abrir porta para o Estado julgar o conteúdo da fé ou das práticas religiosas, o que é profundamente incompatível com o princípio da laicidade e a liberdade religiosa. A lei atual já proíbe práticas contra a moral e a ordem pública, mas a nova redação foca mais na doutrina e rituais como motivo para a revogação, arriscando uma perseguição velada sob capa legal. A proposta reduz o prazo para as organizações não reconhecidas se adequarem de 6 meses previsto na lei atual para apenas 90 dias. Este prazo exíguo torna a conformidade com os novos e mais rigorosos requisitos como ter instalações em cada província ou ministros licenciados em teologia, o que é praticamente impossível para muitas confissões, empurrando-as para a ilegalidade e, consequentemente, a extinção. Enquanto a necessidade de combater práticas criminosas disfarçadas de religião é legítima e urgente, a forma como a proposta de lei aborda o problema parece ampliar excessivamente o poder e a capacidade de interferência do Estado na vida interna das organizações e práticas das confissões religiosas. As alterações propostas arriscam minar a liberdade religiosa e podem representar um retrocesso no respeito ao princípio da laicidade que a própria Constituição consagra. A proposta passou o estágio da consulta pública, mas é fundamental que a comunidade cristã, as diferentes confissões religiosas e toda a sociedade civil estejam informadas e participem deste processo. A defesa da liberdade religiosa, a garantia de que o Estado se mantém laico, respeitando a autonomia das igrejas, é responsabilidade de todos. Continuaremos a acompanhar esse processo com atenção e a trazer-vos as análises necessárias. Agradecemos por estarem conosco no Visa Day News. Não se esqueçam de partilhar este vídeo para que mais pessoas possam ver. Deixe o seu comentário expressando a sua opinião sobre a proposta e não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Eu sou Arlete Olivia Lopes, esse é o Visa Day News. Até o próximo vídeo.